As grandes civilizações enfrentaram o desafio de organizar milhares de pessoas muito antes do surgimento de tecnologias modernas. Muito antes da era digital, civilizações antigas já precisavam organizar trabalhadores para construir monumentos, administrar impérios e manter atividades produtivas. Registros em papiros, tábuas de argila e documentos manuscritos mostram como egípcios, romanos e chineses estruturam funções e responsabilidades. Se naquela época a organização dependia de anotações manuais, hoje sistemas digitais, como um sistema de RH, cumprem papel semelhante ao centralizar informações sobre colaboradores. Ao observar esses contextos históricos, fica evidente que a coordenação do trabalho sempre exigiu planejamento, comunicação e definição clara de papéis. Além disso, as autoridades precisavam acompanhar resultados, distribuir tarefas e garantir que as atividades seguissem o ritmo esperado. Esse processo envolvia diferentes níveis de liderança e métodos próprios de cada sociedade. Neste conteúdo, você entenderá como essas estruturas funcionavam na prática, quais estratégias permitiram administrar grandes contingentes e como essas soluções influenciam modelos organizacionais atuais. Dessa forma, será possível compreender como princípios antigos continuam relevantes na gestão contemporânea. Estruturas hierárquicas e divisão de funções nas primeiras sociedades. À medida que as sociedades cresceram, tornou-se essencial estabelecer níveis claros de autoridade e responsabilidade. Governantes delegavam decisões a administradores regionais, que coordenavam atividades econômicas, militares e produtivas. Essa organização permitiu distribuir tarefas de forma eficiente e manter o funcionamento contínuo das comunidades. Além disso, cada função possuía atribuições específicas. Artesãos, soldados, agricultores e trabalhadores especializados atuavam conforme suas habilidades e necessidades coletivas. Essa segmentação reduziu conflitos operacionais e facilitou o cumprimento de objetivos definidos pelas lideranças. Ao mesmo tempo, intermediários desempenhavam papel estratégico na comunicação entre diferentes níveis da estrutura. Eles transmitiam orientações, acompanhavam resultados e garantiam alinhamento entre planejamento e execução. Como consequência, as sociedades conseguiram ampliar suas operações e sustentar projetos complexos. Esse modelo hierárquico também contribuiu para padronizar processos e consolidar rotinas. Com responsabilidades bem definidas, tornou-se possível manter estabilidade administrativa, mesmo diante de mudanças políticas ou expansões territoriais. O papel dos escribas e registros administrativos no controle do trabalho. Antes do surgimento de sistemas digitais, o controle das atividades produtivas dependia diretamente de registros escritos e profissionais especializados. Nesse contexto, os escribas assumiam uma função central na administração de recursos e trabalhadores. Eles atuavam como intermediários entre líderes, supervisores e executores, garantindo que informações essenciais fossem documentadas com precisão. Além disso, esses profissionais registravam contratos, obrigações e resultados operacionais, permitindo maior previsibilidade nas atividades econômicas. Esse processo assegurava que decisões fossem baseadas em dados confiáveis, mesmo em estruturas complexas. Consequentemente, os registros administrativos se tornaram fundamentais para organizar tarefas e manter a continuidade das operações ao longo do tempo. Tábuas de argila, papiros e arquivos organizacionais. Os escribas desempenhavam uma função estratégica ao transformar informações operacionais em registros permanentes. Eles utilizavam tábuas de argila na Mesopotâmia, papiros no Egito e pergaminhos em outras regiões. Esses materiais permitiam registrar contratos, inventários, turnos e obrigações de trabalhadores. Além disso, os documentos eram armazenados em arquivos organizados, muitas vezes dentro de templos ou centros administrativos. Essa prática facilitava consultas futuras e reduzia riscos de perda de informação. Consequentemente, líderes conseguiam acompanhar decisões e manter continuidade administrativa. Com registros bem estruturados, tornou-se possível coordenar projetos extensos e controlar múltiplas atividades simultaneamente. Dessa forma, os arquivos funcionavam como uma base de referência para gestão e planejamento.
controle de produtividade e distribuição de recursos. Os registros também permitiam monitorar entregas e acompanhar o desempenho de grupos de trabalho. Escribas anotavam quantidades produzidas, prazos cumpridos e responsabilidades atribuídas. Assim, administradores conseguiam avaliar resultados com maior precisão. Ao mesmo tempo, esses documentos orientavam a distribuição de alimentos, ferramentas e pagamentos. Essa organização evitava desperdícios e ajudava a manter o equilíbrio econômico interno. Além disso, os dados registrados serviam como comprovação de obrigações cumpridas ou pendentes. Isso aumentava a transparência e reduzia conflitos. Como resultado, os registros administrativos tornaram-se essenciais para sustentar operações contínuas e garantir o funcionamento eficiente das estruturas produtivas. Grandes obras públicas como exemplo de coordenação em larga escala. As grandes construções da antiguidade demonstram o alto nível de organização alcançado por sociedades sem tecnologia moderna. Projetos como estradas, canais de irrigação e monumentos exigiam planejamento detalhado e mobilização contínua de milhares de trabalhadores. Para viabilizar essas iniciativas, líderes definiam funções específicas e distribuíam equipes conforme habilidades e necessidades operacionais. Ao mesmo tempo, a logística envolvia transporte de materiais, fornecimento de alimentação e manutenção de ferramentas. Essa estrutura exigia coordenação entre diferentes áreas e níveis hierárquicos. Como resultado, essas obras se tornaram exemplos claros de gestão em larga escala, evidenciando a capacidade administrativa das sociedades antigas. Sistemas de trabalho agrícola e organização sazonal da mão de obra. A agricultura estruturava grande parte da economia nas sociedades antigas e exigia organização precisa ao longo do ano. Cada fase do cultivo, como o preparo do solo, plantio e colheita, dependia de períodos específicos e coordenação coletiva. Para garantir produtividade, líderes locais definiam calendários baseados em estações, cheias de rios e ciclos climáticos. Além disso, comunidades redistribuíam trabalhadores conforme a necessidade de cada etapa. Durante períodos de maior demanda, mais pessoas se concentravam em determinadas atividades para evitar perdas. Em momentos de menor intensidade, parte da população assumia outras funções produtivas ou administrativas. Esse modelo também favorecia o planejamento de estoques e reservas, fundamentais para atravessar períodos de escassez. Autoridades acompanhavam resultados e ajustavam estratégias conforme as condições ambientais. Dessa forma, a organização agrícola não apenas sustentava a alimentação coletiva, mas também fortalecia a estabilidade econômica e social dessas civilizações. Liderança, disciplina e mecanismos de supervisão antes da tecnologia. A coordenação de grandes grupos dependia diretamente da presença de líderes capazes de orientar, supervisionar e tomar decisões rápidas. Supervisores intermediários atuavam como o elo entre autoridades centrais e trabalhadores, transmitindo ordens e acompanhando o andamento das atividades. Essa estrutura facilitava o controle diário e reduzia falhas na execução das tarefas. Além disso, regras claras definiam responsabilidades, horários e padrões esperados. A disciplina era reforçada por meio de normas sociais, recompensas e, em alguns casos, punições. Dessa forma, a supervisão contínua garantiu estabilidade e eficiência, mesmo em contextos sem recursos tecnológicos, demonstrando a importância da gestão humana na manutenção das atividades coletivas. Conclusão: ao longo da história, as grandes civilizações demonstraram que a organização do trabalho sempre foi essencial para sustentar sociedades complexas. Estruturas hierárquicas, registros administrativos e supervisão constante permitiram coordenar milhares de pessoas em atividades agrícolas, obras públicas e funções administrativas. Mesmo sem tecnologia digital, esses sistemas garantiram controle, continuidade e eficiência nas operações coletivas. Além disso, a capacidade de registrar informações, distribuir responsabilidades e monitorar resultados mostrou que a gestão estruturada não é um conceito recente, mas uma necessidade permanente. Esses métodos formaram a base dos modelos organizacionais que evoluíram ao longo dos séculos e influenciam práticas modernas. Compreender como essas estruturas funcionavam
ajuda a valorizar os avanços atuais e a importância da organização interna em qualquer instituição.